Agora vamos falar mais de economia. Nós estamos em contato com o Hermínio Lucci, que é CEO da corretora BGC Liquidez. Hermínio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bom rever. Bom, Hermínio, nós estamos aí acompanhando essa movimentação de mercado financeiro. Hoje nós tivemos dados de novo de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Fica uma preocupação com relação aos desdobramentos da crise e o mundo todo tenta buscar uma saída para essa questão da quarentena, né? Então tem uma preocupação, um pé lá na preocupação com a pandemia, outro com relação também da economia brasileira. No sentido macroeconômico, o que você acha que a gente pode esperar a médio prazo da economia brasileira em particular? Denise, a médio prazo eu não esperaria muito da economia brasileira e nem da mundial, tá? A gente vai ter um segundo trimestre muito ruim, tanto o Brasil quanto o mundo. A recuperação econômica, tanto no Brasil quanto no mundo, depende muito da velocidade e do tempo que a gente conseguir sair efetivamente da quarentena. Eu vou te dar um exemplo. Londres acabou de anunciar faz pouco tempo atrás que eles vão estender até 15 de maio. Desculpa, Londres não, Nova York. E a costa oeste americana também, incluindo Los Angeles. Então, o que está acontecendo é que ainda não se tem uma vacina. Não existe teste em quantidade suficiente para testar toda a população dos países, e nós estamos observando um prolongamento das quarentenas. Então, quanto mais se prolongarem as quarentenas ou os lockdowns, basicamente mais vai demorar para as economias retomarem as suas atividades. E com isso, a recessão econômica ou a queda econômica de PIB vai se prolongar por mais tempo. Então, respondendo a sua pergunta, aí, infelizmente, eu não vejo a economia brasileira no médio prazo, que é 2020, tendo um bom desempenho, infelizmente. Há quem conte com a possibilidade de, pelo menos no último trimestre deste ano, a economia já voltar a apresentar indicadores positivos. Claro que vai ter reflexos de tudo que está acontecendo, especialmente neste segundo trimestre, que deve ser o pior do ano, não é? Mas vai depender exatamente do que você colocava, do tempo de duração. E lembrando, inclusive, que aqui no Brasil nós não tivemos uma interrupção de atividade no nível que se chegou em vários países da Europa e mesmo em Nova York, né? Nós temos vários ramos de atividade operando. Indústria, ela tem uma limitação porque o comércio está fechado, a limitação de serviços, não é? Mas tem essa possibilidade de continuar trabalhando, a construção também, não é? Sim, mas eu acho que mesmo assim, Denise, eu entendo que os serviços, o setor de serviços e indústria, principalmente, manufatura, vão ser muito afetados nos próximos, já estão sendo muito afetados. Boa parte das montadoras de carro estão fechadas. Deram férias coletivas para os seus empregados. Basicamente, serviço, restaurante, turismo, aviação, estão sem operar. Na prática, estão sem operar. Se você olhar a aviação, por exemplo, está operando com 5% da capacidade, no Brasil, principalmente, né? Eu acho que mesmo com algumas... Eu concordo com você, eu acho que o quarto trimestre vai ser melhor, a gente pode começar a ver uma retomada, alguns indicadores melhores, mas o ano de 2020 está comprometido. A gente vê aqui entre menos 3 e menos 5 de PIB, de queda de PIB para 2020 para o Brasil, tá? Sendo que o segundo trimestre agora vai ser o pior de todos para o Brasil e para a economia global como um todo. Estamos falando aqui de quedas de PIB a níveis pós-guerra, né? Mas 2020, eu concordo com você, o último trimestre deve ser o melhor do ano, com certeza, mas o que não vai impedir da economia brasileira a fechar o ano em queda. Uma queda entre 3% e 5%. O 5% está na faixa da projeção tanto do Banco Mundial como do FMI para a economia brasileira, exatamente, né? Prevendo uma queda histórica. Nem vai ser a maior do que outros países ricos podem ter um tombo mais forte, mas de qualquer forma a gente não consegue imaginar o que seria uma retração de 5%, né? Pelo menos levando em conta exemplos anteriores de crise que nós tivemos, né? Se eu não me engano, após Dilma, a economia caiu, o pior foi 3,8% ou 4%, eu não estou enganado. Não foi um ano só, um tombo de 5%, né?
Um ano de 5% é queda de pós-guerra. Infelizmente, é a realidade. Na verdade, a única diferença, Denise, é que a gente não tem uma destruição de capital humano e capital físico, mas o capital econômico, a destruição de capital econômico que a gente está vivenciando, de novo, não só no Brasil, mas como no mundo, nos últimos 100 anos é um evento único. Ninguém esperava, ninguém ainda passou por esse tipo de queda tão abrupta e tão rápida, né, de PIB. Não é porque não é uma recessão, geralmente, a queda do PIB, ela se dá em alguns trimestres. O que está acontecendo, de novo, no Brasil e no mundo foi o que a gente chama, até um termo em inglês, stop and go. Quer dizer, de um dia para o outro foram fechadas as economias. De um dia para o outro. Então, o impacto é muito rápido, muito abrupto. Eu acho que até como você colocou no começo da entrevista, se você olha os números de desemprego que foram disponíveis hoje nos Estados Unidos, estamos falando aqui de basicamente, semana passada, 6 milhões de pessoas pediram auxílio-desemprego, essa semana mais 5 milhões de pessoas, de americanos, pediram auxílio-desemprego. No total, 22 milhões de pessoas já foram desempregadas em 3 meses, desde que começou a crise. É uma velocidade, assim, assombrosa. E eu acho que o Brasil, infelizmente, em 2020, não fica muito fora desse impacto negativo em emprego, renda, economia. Realmente difícil. Mas nós vamos ter que navegar e passar por isso. Nós conversamos com o Hermínio Lucci, que é CEO da corretora BGC Liquidez. Hermínio, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, uma boa tarde. Um abraço, até logo, até mais. Tchau, tchau.